Bom dia. Turminha do 8º ano, eu vou fazer para vocês o gabarito da nossa atividade, tá, avaliativa, que vocês já fizeram, né? Que foi hoje a nossa atividade dos 5 do 4. E hoje eu vou fazer o gabarito para vocês. Vou comentar, tá, as atividades avaliativas. Bom, começando na primeira questão, assinale a alternativa que apresenta uma voz reflexiva. Ora, a mulher se matou. Ela cometeu a ação sobre ela mesma. Ela praticou a ação de se matar a si própria. Então aí, quando você tem uma voz reflexiva, você pratica a ação e você recebe a ação. Então, por enquanto, nós temos já uma voz reflexiva. Aí eu tenho, tranquei todos no quarto. Você praticou a ação, mas você não recebeu a ação. Sou barbeado diretamente. Você pratica a ação, mas você não recebe a ação. Tá? Ele é barbeado, mas ele diz que ele que está se barbeando. Freiei o carro bruscamente. Também praticou a ação, mas não recebeu. O boi foi morto. Também, quem foi morto? O boi, não é isso? Então, também, ele simplesmente, aqui no caso, o boi foi morto, ele praticou a ação, mas ele também não recebeu. Então, aqui nós temos a opção A, né? A mulher se matou, ela praticou a ação sobre ela mesma. Aí eu venho para a questão 2, que diz assim: aponte a frase que apresenta o predicativo do sujeito. Meu pai decidiu fazer camping este ano. Como ela ia usar o secador de cabelo, o rio tinha um cheiro ruim. Corria para avisar um guarda. Você está maluco. Um verbo de ligação com um predicativo do sujeito. Quem está maluco? Você. Quem está maluco? Você. O sujeito é você. Então, maluco é o meu predicativo do sujeito. Então, é a opção E. Então, eu venho para 3. Leia os quadrinhos abaixo e responde a questão. Retire dos quadrinhos acima um sujeito simples. Vamos ler o quadrinho primeiro? Eu achei que ia ser divertido. Sair ao ar livre, cortar nós mesmos uma árvore de Natal. Aquilo era um poste telefônico. É melhor a gente ir embora. Então você diz assim: retire dos quadrinhos acima um sujeito simples. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro verbo, achei. Quem achou que ia ser divertido? Eu. Mas eu não tenho na minha opção eu. Uma árvore de Natal é melhor, achei aquilo em um poste telefônico. Aí eu venho assim: sair ao ar livre, cortar nós mesmos uma árvore de Natal. Cortar o quê? Uma árvore de Natal. Então, objeto direto. Então, quem vai cortar? Nós mesmos. Então, você não tem aí o nós. Então, eu vou para o terceiro quadrinho. Aquilo era um poste telefônico. Aquilo era um poste telefônico. Quem era um poste telefônico? Aquilo. Então, você tem aquilo um sujeito simples. E um poste telefônico, quem é um poste telefônico? É aquilo. O verbo de ligação era aí. Então, você tem um sujeito aquilo que eu tenho aqui na opção D. A, uma árvore de Natal. B, é melhor. C, achei. D, aquilo. E, um poste telefônico. Então, eu vou ficar com a opção D. Vamos para a questão 4. A oração que apresenta predicado verbo nominal é. Então, verbo nominal vai ser um verbo significativo, um predicativo do sujeito. Ou um verbo significativo, tá? Com predicativo, com objeto direto e um predicativo do objeto. Todos ficaram estáticos diante da paisagem. Verbo ficar, verbo de ligação.
O espetáculo está anunciado. Verbo estar, verbo de ligação. O médico julgou a cirurgia muito fácil. Julgou, não é verbo de ligação. Julgou o quê? A cirurgia. Então você tem um adjetivo fácil aí. Fácil quem é? É o médico ou a cirurgia? Então é a cirurgia que é objeto direto. Então fácil vai ser predicativo do objeto. Então até aí eu tenho um predicado, verbo nominal. A água está muito fria. Está. O está é verbo de ligação. Então eu não tenho predicado verbo nominal. Os alunos estudiosos normalmente são aprovados. São, verbo ser. Então aprovados vai ser um predicativo do sujeito, mas predicado nominal, não predicado verbo nominal. Então a opção correta é a letra C, tá? O médico julgou a cirurgia muito fácil. 5. Se eu me casasse com você, o termo com você tem como função sintática. Se eu me casar, só uma preposição aí com. Então eu vou fazer a pergunta, quando tem preposição, vou fazer a pergunta de objeto indireto, um complemento verbal. Se eu me casasse com quem? Com você. Então eu tenho aí a função sintática de um objeto que é direto. Então vamos lá. Letra A, adjunta de nominal? Lógico que não. Adjunta de verbial? Também não. Objeto indireto? Sim. Agente da passiva? Não, porque essa frase não está na voz passiva, está na ativa. Objeto direto? Não, o objeto direto também não leva preposição, tá? Então, vamos ficar com a opção objeto indireto. 6. Os motoristas respeitam os outros. Temos essa questão, a palavra os outros, tá? Eu coloquei até na plataforma da escola, mas botei até uma observação, porque não deu para sublinhar e tinha que ser até entre aspas, alguma coisa para chamar sua atenção. Mas eu coloquei na plataforma que era a expressão os outros. Então, os motoristas respeitavam o quê? Olha a pergunta aí do complemento verbal. O quê? Os outros. Então, eu tenho um sujeito? Lógico que não. Eu tenho um objeto direto? Tenho. Eu tenho um objeto indireto? Não. Também não tem preposição aí, pois é artigo. Eu tenho um adjunto adverbial? Também não. Eu tenho um predicativo do sujeito? Um predicativo do sujeito? Não. Porque aqui os motoristas respeitam o quê? Os outros. Parei no objeto direto, então eu não tenho predicativo nem do sujeito, nem do objeto. Então, os outros nós vamos dar como função sintática o objeto direto. A questão 7. A donzela havia falado mentiras. Tem na voz passiva a seguinte estrutura verbal. Vamos inverter. A donzela falava mentiras, então vai entrar mentira. Falava o quê? Mentiras. Então, mentiras vai entrar no lugar do sujeito agente, que é a donzela. Então, vamos passar para a passiva. Mentiras haviam sido faladas pela donzela. Então, onde eu tenho havia aqui? É a letra A. Haviam sido faladas. Então, eu tenho aí a letra A, tá? Serão faladas? Não, o verbo aqui havia está simplesmente no pretérito perfeito. Então, serão é futuro, falou é pretérito perfeito, havia sido falada também estaria correto se mentira estivesse no singular, mas no plural. Então, nós vamos ficar com a opção que é A. E a opção E, tendo falado, não. A 8 é identifique a oração que está na voz passiva. Qual juiz o julgou? Voz passiva, eu preciso do por para ter o agente da passiva, o por ou o pelo. Qual juiz o julgou? Você é amado por todos. O pai educou bem o filho. A letra B já tem aqui um por todos, hein? A atendente marcou a consulta com o médico. E ele sempre viu um amigo calmo.
Então, vamos passar a letra B, já que tem um por aqui, vamos inverter para ativa para ver se, de fato, ela está na voz passiva. Então, vamos lá. Você é amado por todos. Todos, eu vou pegar o presente do verbo amar, tá? Todos amam você. Então, todos amam o quê? Você. Então, você é amado por todos, tá? Você está no singular, então passa a ser é amado. Na 9, nós temos na oração a moça arrumou-se com capricho. Olha só, ela praticou a ação dela, ela arrumar a quem? A ela mesma. Então, ela praticou a ação de arrumar, de se arrumar. Para quê? Com capricho para quem? Para o namorado. Então, ela praticou a ação e ela recebeu a ação. Então, vamos lá. Está na voz passiva analítica, está na voz passiva sintética, está na voz reflexiva, voz ativa, nenhuma das respostas. Se ela praticou a ação e ela recebeu, nós temos uma voz, o quê? Reflexiva. Nós temos uma voz reflexiva, ok? E 10 e última. Ele observou-a, olha só, ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro e masculinizado. Os termos feio, grosseiro e masculinizado são predicativos do objeto, predicativos do sujeito, adjuntos adnominais, objetos diretos e objetos indiretos. Então, olha só, ele observou o quê? Ela. Toda vez que eu tenho um pronome o, oblíquo, o e a, é consagrado como objeto direto. Então, ele observou o quê? Ela. Está sendo representado pelo a. Já tem um objeto direto aí. E achou aquele gesto feio, grosseiro e masculinizado. Mas esses gestos todos é dele ou é dela? Então, o gesto quem fez foi ela. E ela aqui, no caso, observou o quê? Ela. Então, o gesto é dela. Então, o gesto é objeto direto. E todos os adjetivos são o quê? Predicativos do quê? Do objeto. Então, você tem predicativo do objeto, predicativos do sujeito, adjuntos adnominais, objeto direto e objeto indireto. Se está se referindo ao objeto direto, vão ser todos predicativos do objeto. Então, seria a nossa resposta, seria A. Esse teste avaliativo, esses exercícios avaliativos, eles estão muito fáceis. Como assim? Porque toda a matéria dada na série do 8º ano. Toda a matéria dada e revista também, vindo, né? Que a gente vai buscar lá no 7º para completar o 8º ano. Nós trabalhamos essa matéria toda em sala de aula, tá? Toda ela. E por último, matérias em aula vídeo, nós trabalhamos a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva e a passiva sintética. Então, nós vimos em aula explicações, foi dado exercícios para vocês fazerem, várias explicações. Então, está aqui toda a revisão, todo o gabarito do exercício avaliativo. Tá? Espero que vocês tenham acertado todas as questões, tiraram 10. Eu espero que vocês, com essas aulas, tenham aprendido, através das aulas, a matéria dada. Tá? Boa sorte para vocês.